Você aí já se perguntou se realmente você está cansado, se está tendo uma percepção alta de esforço, está fazendo muito esforço no treino, ou se você está fazendo corpo mole? Hoje você vai entender de fato se você está fazendo corpo mole, se você está realmente fadigado e por que isso é importante para o seu treino. Porque essa é uma análise que o pessoal não faz sobre treinamento, mas que com certeza vai mudar a maneira que você enxerga todo o treinamento físico. Então, vem comigo. Primeiro ponto, a gente tem que definir o que é esforço, né? O que é percepção de esforço, como o nosso corpo vê isso. E para isso a gente vai pegar a definição original, a primeira definição, que é a definição do Borg. A definição do Borg é a seguinte: a sensação de quão pesado e fadigante é o exercício. Órgãos de circulação e respiração dos músculos, da pele, das articulações e da força. Porém, você pode ver que essa é uma definição básica e o problema dela é que ela abre muito espaço para você cair em erro. Exatamente. Então por isso que é importante a gente partir para as próximas, porque essa definição foi se atualizando e eu vou mostrar como ela evoluiu ao decorrer do tempo e vou mostrar as contradições para vocês entenderem ponto a ponto. A do Noble e Robertson. A intensidade subjetiva de esforço, tensão, desconforto e ou fadiga é experimentada durante o exercício físico. E aqui acaba caindo num erro, que é quando adicionamos fadiga e desconforto, a gente vai perceber que esse desconforto vai cair no corpo mole. Por exemplo, se você tiver uma noite de sono mal dormida, você vai sentir esse desconforto. Por isso essa não é uma boa definição, tá? É uma definição ruim. E tentando resolver isso, o Marcora, tá? Tentou mudar essa definição para uma nova, que é a definição dele é a seguinte: a sensação consciente de quão duro, pesado e extenuante é a tarefa física. Beleza, essa aqui deu uma melhorada, porém esse esforço não é só físico, você não concorda? Esse esforço também é mental. E daí vem a definição que eu mais gosto, que é do Pejaux. E esses nomes, eu tô falando alguns errados, porque, cara, muito difícil falar esse nome. Esse daqui, por exemplo, é francês, o outro é inglês, então acaba sendo difícil comunicar com vocês, mas vai aparecer na tela e vocês vão saber qual é qual. E a definição dele é a seguinte: a percepção de esforço é a sensação consciente de quão difícil, pesado e extenuante é uma tarefa física. E você pode ver que essa definição é muito boa, porque ela não deixa brecha alguma. A percepção de esforço é a sensação consciente de quão difícil. Sim, ela é consciente, você sabe mentalmente. Pesado e extenuante é uma tarefa física. Cara, essa definição é simplesmente perfeita. E entendendo a definição do que é esforço, a gente vai agora para uma análise de como você vai mensurar esse esforço. Porque agora você já sabe o que é, e você tem que aprender como mensura. E para isso a gente tem a escala do Borg, lembra? O Borg foi aquele primeiro que deu a primeira definição, que a definição era a sensação de quão pesado e fadigante é o exercício. E ele é o criador dessa escala que a gente usa bastante em exercícios aeróbicos hoje em dia. Não usamos tanto na musculação, embora tenha uma adaptação para musculação, que eu vou trazer aqui para vocês também. E o ponto dele é o seguinte: a escala de RPE, que é a escala de Borg, ela mensura o quão difícil um exercício é de 6 a 10. Ela mensura o quão difícil um exercício é de 6 a 20. Por que de 6 a 20? Cara, eu não faço ideia por que é 6 a 20, mas é 6 a 20. Tanto que quando a gente for adaptar para musculação, normalmente o pessoal usa de 1 a 10, porque é mais fácil. Você pergunta quanto você está cansado de 1 a 10. 10 é bem perto da falha. Assim fica mais fácil de se comunicar. Você sabe quanto esforço o seu treinador quer que você faça. Você me pergunta, eu gosto dessa escala de Borg? Não gosto, tá? Porque apesar de você saber a definição, é quase impossível você deixar de fora a sua sensação de cansaço, a sua sensação de fadiga. E aqui a gente quer mensurar essa sensação de esforço. A gente quer saber se você realmente está se esforçando no seu treino, correto? Correto. E isso acaba nos impedindo, porque acaba ficando muito... seria a palavra de... tipo... acaba ficando muito... chiado, ruído. Acaba ficando muito ruído, muita coisa, dispersando o que é o esforço. Seu cansaço, discussão que você teve no trabalho, tudo isso acaba disfarçando esse seu esforço. Por isso que eu não gosto tanto, tá? Eu prefiro uma coisa mais objetiva quando falamos disso. Então agora a gente tem uma definição. Temos também a como mensurar, que é a escala de Borg. Mais pra frente eu vou trazer o jeito que eu uso, que eu faço isso, tá? E agora a gente tem que entender como isso funciona. Exatamente como funciona. E agora que você já sabe o que é o esforço, você sabe a definição dele, você sabe como mensurar, vamos entender a fadiga. Porque a fadiga é muito importante também quando falamos de treinamento. Você vai se esforçar, mas o esforço vai, querendo ou não, andar bem lado a lado com a fadiga. Quanto mais esforço, mais fadiga você terá. Então eles vão andar bastante juntos, tá? Então é muito importante você saber esses dois pontos. E da fadiga a gente vai chegar na falha no final do exercício para você entender como a falha funciona, entendeu? Esse é o objetivo do vídeo. Quero que você
Junte tudo isso, tá? Entenda por que a falha é tão importante para hipertrofia. A gente tem um grande problema quando falamos de definição, porque é realmente um pouco complicado entender se você é leigo, mas fica comigo que eu vou tentar me esforçar para você conseguir entender. Primeiro a gente tem um modelo, a gente tem dois modelos de como ela funciona, mas meio que eles são juntos, tá? São juntos, tanto que a gente não consegue diferenciar. Por exemplo, temos um modelo de feedback aferente e de descarga corolária. Porém, a gente não consegue falar, nossa, eu tô sentindo um feedback aferente. Não, a gente não tem tanto como mensurar isso mentalmente. Quando a gente tá fadigado, tá? E esses dois modelos é muito fácil de entender até. A descarga corolária, que eu tenho uma dificuldade gigante de falar essa palavra, inclusive. Ela é basicamente quando o seu cérebro ele vai mandar um sinal pro músculo. Ele fala, bíceps, contraia. O que ele faz? Ele cria um sinal cópia. E esse sinal cópia reverbera pelo seu cérebro. E o seu cérebro sente isso. E quando você começa a ter muito desse sinal, o seu cérebro fala, opa, calma aí. É como se fosse um feedback, literalmente. São características de feedback, entendeu? É como se o seu cérebro inteiro fosse ali, alguém desse um grito, estou ativando. E o pessoal, entendemos. E quanto mais entendemos, vai meio que suprimindo aquela capacidade de enviar o sinal pro músculo, entendeu? Já o feedback aferente, ele não funciona no cérebro. O cérebro manda o sinal pro músculo e do músculo esse sinal volta pro cérebro e fala, contraímos. E isso tudo vai fazendo a sensação de fadiga. E o ponto máximo de fadiga é quando chegamos na falha. Exatamente, olha só que interessante. Por exemplo, vamos lá. Tem como a gente conseguimos passar por cima dessa fadiga para continuarmos uma série em falha? Temos drop sets, descansos, etc. São ferramentas que a gente pode usar para fazer isso. Porque quando a gente descansa, a gente consegue abaixar o nosso grau de fadiga. Consequentemente, a gente consegue driblar essa fadiga do nosso corpo, digamos assim. Então, é muito interessante isso. Uma coisa que a gente pode usar para resolver. E, quando chegamos na falha, chegamos ao ponto máximo de fadiga. Obviamente, a gente ainda vai estar com outras coisas do corpo funcionando. E a fadiga, ela vai subindo durante a série. Aqui, ó, subindo. E vamos supor que você está fazendo com esse peso. Quando ela chega nesse peso, ela não consegue passar mais. Ela chegou no ponto ápice para erguer aquele peso. Mas provavelmente você conseguiria fazer com outra carga um pouco menor ou descansar e dissipar essa fadiga. Isso é um pequeno ponto, um pequeníssimo ponto que você vai encontrar no Liceu da Musculação. Tá? Lá eu dou aulas mais aprofundadas. Eu vou tentar trazer esse formato no YouTube mais aprofundado, porque eu quero fazer algo diferente. Vou tentar ir uma vez na semana trazer um vídeo mais aprofundado, porque eu quero que vocês entendam temas da musculação, para vocês pararem de cair em charlatanismo, cara. Agora você sabe como a falha funciona. Olha só, você não acha que a falha é só quando o nosso músculo não consegue fazer força? Porque a falha não é isso. O nosso músculo ainda consegue fazer força, é o nosso cérebro que não consegue enviar o sinal para ele. E isso muda tudo. Pode parecer que não muda, mas conforme você for acompanhando o canal, você vai perceber como isso altera a nossa mentalidade sobre o treino. Então, a próxima vez que alguém falar do seu lado, a falha é quando o nosso músculo não consegue fazer força, corrige essa pessoa, porque ela está errada. A falha é quando o nosso cérebro não consegue enviar sinais elétricos para o nosso músculo e ele não consegue transferir aquilo em força. Porque é isso que ocorre no nosso corpo. O nosso cérebro manda um sinal e o músculo, contrai, entendeu? E é assim que funciona. Agora você tem essa informação, pode parecer algo desconexo, mas continua acompanhando o canal que você vai compreender isso numa gama gigante mais pra frente, tá? Você só vai encontrar isso aqui e mais aprofundadamente você vai encontrar isso no Liceu da Musculação. Então, vamos fazer o seguinte, se você viu até aqui, toda segunda-feira eu vou tentar trazer vídeos realmente mais informativos, mais densos aqui pra vocês. Então, fica comigo, tá? Vamos mudar o cenário da musculação brasileira. Eu vejo você aqui na próxima segunda, com o seu caderno e sua caneta na mão, tá? Esse caderno, inclusive, eu uso pra treino. Olha só, consigo focar, será? Minha letra é horrível, eu sei que é horrível. Mas vejo você aqui na próxima segunda. Se inscreva no canal, ative o sininho, manda para um amigo que também é interessado. O meio da musculação do Brasil anda horrível, mas se a gente se unir, a gente vai conseguir fazer isso se tornar muito melhor para conseguirmos chegar e ultrapassar os gringos. Então, esse é o nosso objetivo. Eu vejo vocês na próxima segunda. Se inscreva no canal, ative o sininho, assine o Liceu da Musculação e caso você queira, contato com a consultoria também está na descrição. Vejo você na próxima, um big beijo e até mais. Tchau, tchau.